algumas caras são familiares, outras nem tanto, mas irão sendo. E sempre que quiserem participar, levantam a mão virtual ou perguntem se podem fazer uma pergunta ou alguma coisa, porque de vez em quando eu deixo de vos ver durante a apresentação. E então o desafio foi-me colocado aqui pela Vera Gonçalves e pelo Armando, para trabalharmos a questão da percepção do risco. E é com isso que vamos trabalhar hoje. O objetivo não é eu estar aqui durante muitos minutos a falar consecutivamente sobre o assunto, mas sim partilharmos as nossas interpretações que temos do assunto, de como é que podemos melhorar isto em prol da segurança, está bem? Portanto, como o Armando disse, eu sou psicóloga portanto, não estou aqui como técnica de segurança, não vos vou ensinar nada sobre as questões da segurança, vamos fazer reflexão, o que é que o comportamento humano interfere com tantas coisas, e nomeadamente o tema de hoje, a percepção do risco. Ok? Então, o modelo será aqui colocar-vos algumas questões e participarem todos de forma a partilharem aquilo que são as vossas experiências, as vossas opiniões sobre o assunto, situações que já passaram ou que já viram acontecer com outras pessoas, está bem? Eu vou então começar aqui com a partilha. Vou deixar. E então o tema será perceber o risco, será que isto é uma garantia de segurança? E os três grandes subtemas, como o Armando já tinha referido, a percepção de risco e os fatores de influência, a tomada de decisão e a adoção de um comportamento seguro mediante essa percepção do risco, e será que nós tratamos o risco por tu, ou seja, como identificar e prevenir a desvalorização do risco e o facilitismo que muitas vezes nós temos e que nos vai acontecendo pela experiência que vamos tendo, pela rotina que se vai instalando e pela familiaridade com as situações que nos vão acontecendo e, portanto, já aconteceu tantas vezes, isto é sempre assim e a nossa atenção e a nossa percepção acaba por variar mediante diferentes fatores. Então, hoje a casa de ceia é mesmo 31 pessoas, comigo incluído. Obrigada. Então, isto pretende ser, como vos disse, mais um convite à reflexão do que propriamente eu estar aqui a fazer uma exposição, e porque tudo o que é comportamental só serve se nós refletirmos sobre o assunto e depois passarmos para o ato, para a ação, para o nosso dia a dia. Pode ser imediato, pode ser daqui a algum tempo. É importante é que de vez em quando voltemos à reflexão para tomar consciência daquilo que nós sabemos, porque nunca desaprendemos, mas que por vezes se torna inconsciente e acabamos por deixar de lado alguns pormenores que podem fazer a diferença nesta questão da segurança. Então, nós sabemos que somos humanos, e diz-se por aí que os humanos não são perfeitos, portanto, as pessoas cometem erros. Culpar uma pessoa ou várias pessoas por determinadas situações não vai corrigir nada. O que temos é que identificar as causas e tratar as causas e não apontar dedos, digamos assim. O contexto em que acontecem as coisas e em que percebemos as situações onde existe o risco ou onde sabemos que o perigo é mais ou menos iminente, vai direcionar o nosso comportamento para determinado sentido. A aprendizagem deve ser contínua, não é? Aí eu agora já sei sobre tudo sobre este assunto e, portanto, já não preciso de aprender mais nada porque o nosso comportamento vai se alterando consoante as nossas experiências e, como já tiveram, penso eu, de outros webinars, a questão das nossas crenças e dos nossos valores. E as respostas que os líderes dão também são importantes, porque de acordo com quem lidera, o resto da equipa também vai
no fundo, perseguir esse modo de ação, ok? Vamos começar aqui com um primeiro vídeo. Alguns já terão visto, outros eventualmente não. Eu penso que tem aqui o som no máximo, mas também basta ver as imagens para perceber este. Estão a ouvir um som de fundo? Ok. Ok, dentro do possível, gostaria que o máximo ligassem as câmaras para eu, em vez de ver letras e bolinhas, ver, ver pessoas. E então vamos comentar este vídeo. Ora, aparentemente não tem nada a ver com pessoas, são ali dois gnus ou búfalos africanos ou algo assim do género. Mas o que é que os animais, neste caso, nos podem ensinar? Quem quer começar? Ora, alguém que... Posso começar eu, não tem E problema. quem é eu? Eu pode ser muita gente. Orlando. Olá, Não, Orlando. não aparece aí o meu nome? Aparece, mas quando dizem eu tenho que procurar os vários eus que existem aqui. É só por isso. Claro. Obrigada, Orlando. Então, Pronto. força aí. Aquilo que nós vimos é aquilo que acontece com os humanos, ou seja, nem todos temos a mesma percepção do risco. Mas mesmo sem ser do risco, aquilo é que era uma situação. Era um tronco ou era um crocodilo? Sim, eu quando isso é uma deformação profissional, mas nem todos vemos a mesma coisa. Hum. Quando eu falei no risco, enquadrado no tema que estamos a falar em relação à segurança, não é? Porque, E aquilo era um risco, porque ele foi comido. claro que era um risco, mas havia ali um gnu que para ele não era um risco, era um tronco. E o tronco não significava risco. Ok. E Pois, as afinal, diferentes, aquele que tinha razão foi o que foi comido. claro, Pois, e depois o outro ficou, afinal era um crocodilo. E aparece o outro lado, não, é um tronco. Exato. Aqui, o Armando, aqui a curiosidade deste vídeo é que quem tinha, pode ser aqui uma contrariedade, mas na minha opinião, quem tinha maior percepção do risco, neste caso o gnu que se identificou com o crocodilo, precisamente foi aquele que foi comido, foi aquele que teve o acidente, não é? Tanto quis explicar ao colega que aquilo era grave, que acabou por sofrer a própria consequência, não é? Uhum. Há esta interpretação que não é fácil de explicar. Ok. Então, a percepção do risco é diferente conforme a nossa. Desculpem, tenho aqui uma coisa que se eu não colocar, eu não consigo ver o monitor. Então, acontece que nós temos diferentes percepções sobre a situação. Naquele caso, um dos animais tinha uma melhor percepção do risco que todos corriam e foi aquele que acabou por sofrer o acidente, o ser deglutido pelo crocodilo. E mudou a percepção do outro, mas não mudou a percepção de todos. Agora, muitas vezes ao tentar também ajudar os outros, acabamos por nos colocar mais em risco. E isso é algo que temos que ter em consideração, que o ter a percepção do risco e procurar que os outros entendam que o risco está lá
e se calhar até estamos, entre aspas, mais certos ou temos uma percepção diferente dessa situação, ao passarmos a informação, os conhecimentos às outras pessoas, nunca podemos depois descurar a nossa segurança, porque o que ele fez é, para provar que tinha razão, foi para cima do suposto tronco, que não era tronco, era um crocodilo. Portanto, ele acabou por se colocar na situação para provar que tinha razão. Não é? Eu acho que não é só a E- percepção, né? Não basta só perceber o risco, é a percepção e respeitar aquilo. E respeitar, Porque porque ele depois, sim, muitos têm a percebeu, mas percepção, mas não respeitam aquilo. ele não cumpriu com aquilo que, senão mandava lá o outro, olha, vai lá tu picar aquilo a ver se é um crocodilo ou não. Portanto, temos muitas situações assim e nós apenas vemos uma parte da realidade e só quando nos chamam a atenção para outra coisa para a qual nós estávamos a dar menos atenção ou zero atenção num determinado momento, é que acabamos por começar a perceber o que acontece. Eu vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo na Silvivinha, nas visitas às obras, e eu penso. Bem, eu agora ia dizer com quem é que eu estava, mas foi com um dos técnicos de segurança, mas agora não consigo precisar exatamente qual deles foi. E o que aconteceu é que nós estávamos a fazer a observação da obra, portanto, dia normalíssimo, e havia alguns colaboradores que estavam afastados do local de trabalho efetivo, porque naquele momento a sua função era estarem só a observar e colocar toda a equipa em segurança. E só outros é que estavam ou a manobrar a máquina ou a fazer alguma coisa. E havia um senhor, olha, estávamos num dia de verão, muito calor, e um dos senhores não tinha assim muito cabelo. E tinha o capacete colocado, tudo bem, perfeito, mas teve assim uma comichãozita assim na parte de cima da cabeça. Então ele, por uns segundos, tirava o capacete, coçava, voltava a pôr o capacete. Passado um bocadinho, tirava, voltava a coçar e a tirar o capacete. E ninguém ali percebeu que estava a ocorrer aquele comportamento de forma mais ou menos sistemática, excepto eu que estava de fora, que não estava habituada àquele tipo de trabalho dia a dia, e portanto estava atenta a outras coisas fora do habitual, fora da rotina. E depois, quando reuni com o grupo, alguém reparou em algum comportamento assim, porque ele naquele momento estava parado, mas havia movimentação de terras, havia movimentação de materiais, poderia ter havido a projeção de alguma coisa. Não é? Portanto, o perigo estava ali na mesma e ele corria o risco de alguma coisa. Não era assim tão perceptível quanto isso, mas depois ficou, pois eu tirei o capacete e não tinha reparado. Depois já me disseram, se o capacete fosse mais arejado ou qualquer coisa assim, se calhar. Mas se calhar o senhor também era assim um bocadinho mais forte e num dia de verão de muito calor, no meio daquelas obras todas, era na montanha. Ele transpirava bastante e, portanto, é natural que tivesse aquela sensação de comichão. E para ele foi perfeitamente normal e coçar a cabeça. Mas só naqueles microsegundos em que o fazia, estava a colocar-se em perigo. O que é que poderia fazer? Agora, tendo consciência de que isso poderia acontecer, afastar-se mais do local para evitar estar na situação, por exemplo. Esta é uma situação que eu acho caricata, porque vamos coçar a cabeça, parece que não é nada do outro mundo. Ora, continuando aqui, então, e deixando os nossos gnus. Então, perceber o risco promove necessariamente um comportamento mais seguro? Acho que já foram respondendo a isto. Sim, acho que sim. Então, mas o gnu que foi comido era aquele que Era o que percebia o tinha a risco. percepção. Pois. Pois, Não sim, quer, não. sim.
E não foi aquele que teve necessariamente o comportamento mais seguro. mais seguro. Será que a seguir o outro aprendeu e ia fazer o mesmo? Ou já ia ter cuidado e só ia espicaçar com o pau? Os O crocodilos problema são é que espertos. este debate vai se repetindo sempre, infelizmente, não é? Porque há sempre aquela resistência, é uma questão de análise e de uma abordagem mais ou menos conseguida, e no fundo acaba por haver sempre esta questão. Um diz que efetivamente o risco está lá, o outro põe sempre em questão se está ou se não está. Não é? E de onde é que vem isto? Como é que se calhar algumas pessoas percebem melhor o risco do que outras? Ou percebem mais depressa? No fundo, tem uma consciencialização mais descuidada, são pessoas mais. Como é que eu posso dizer isto de uma forma mais correta? No fundo, tem uma percepção mais. Tem um comportamento mais proativo, mais cuidadoso, preocupa-se com a sua segurança e com a segurança dos membros da equipa, não é? E no fundo tenta incutir essa mesma cultura que tem aos demais. Uhum. E, portanto, são as pessoas mais experientes e que trabalham há muito tempo no ramo que têm essa maior percepção do risco. Não necessariamente. Não, isso era aqui uma tricky question. Com a ratoeira, pois. Não necessariamente, precisamente, porque depois entrarmos naqueles vícios laborais, eu sempre fiz assim, nunca me aconteceu nada, não é agora que vai acontecer. Podemos dar um Precisamente exemplo. Nós isso. temos dois nadadores que vão tomar banho. Um é profissional e o outro aprendeu a nadar há pouco tempo. Um deles afoga-se. Qual é o que será focado? Não é? Parte-se do princípio que apagou o que nada muito bem. Porquê? Porque facilitou, porque nada bem, vai para águas mais profundas e depois a coisa corre mal e afoga-se. A pessoa que nada mal molha-se até aos joelhos, não é? Não E pouco arrisca? mais. E depois volta para trás, não arrisca, não é? Também pode ter sido porque a água simplesmente estava muito fria. Claro. Também é. Mas é isso. Então, a forma como pensamos é um fator de grande influência na percepção do risco. E, mediante a perspectiva que temos sobre uma situação, a nossa percepção é diferente. Quem é que tem razão? Neste Vocês estão a caso? ver o meu ecrã? Sim, Sim. sim, Os sim. dois. Os dois. Os dois. Então, lá está. Apontar o dedo não vale a pena culpar as pessoas, porque não vai resolver o que está para trás, e neste caso ambos veem a mesma coisa, mas de lados diferentes e, portanto, interpretam de forma diferente. Não sei, dá um 9. Claro. Dá as duas coisas. Claro. E se eles mudarem de perspectiva e dizem, afinal tinhas razão. Pois é isso. Não é? Vão dar razão ao outro, afinal tu é que tinhas razão. Por isso é que quando se põe o 6 Tu e é o que 9, viste de maneira errada. Tu é que viste de maneira errada. lá está. E depois é sempre o ir ao outro. Tu é que viste de maneira errada. Porque é difícil, eu compreendo, admitirmos que se calhar temos menos razão num determinado momento. É normal, é humano, mas também é isso que nos faz avançar e percepcionar melhor os riscos. Portanto, e se estivermos atentos, nós vamos estar atentos à situação, vamos estar atentos à obra toda. Tinha aqui alguém para admitir, já estou a admitir. Está bem, está, já. Olá, aqui neste caso é olá, Ana, acho eu que foi a que entrou. Sim. O meu nome é Helga. Então, se estivermos atentos, vamos procurar. Eu agora vou estar mesmo atenta à situação. Até amanhã. Será que conseguimos perceber o risco? Eu vou estar naquele estado em que eu tive uma noite descansadíssima, tomei um bom pequeno almoço, nutri-me bem, vou com alegria para o trabalho e vou estar com atenção a tudo que me rodeia para perceber o risco. Qual é a vossa opinião sobre isso?
Conseguimos? Não é fácil responder. Não É fácil, fácil. essa já foi uma resposta. Sim. Não sei se depende da atenção, sinceramente. É um dos fatores, mas às vezes podemos estar tão atentos a determinada coisa e passa-nos um elefante ao lado e nem nos apercebemos, sinceramente. Uhum. É a percepção que Será? tenho. Ontem tive uma experiência interessante, que eu achei que tinha visto um fantasma. Que é assim, Sim, porque ia a conduzir no meio da serra à noite, até estava com os máximos ligados e estava a aproximar-me de uma povoação. sim. A estrada era estreita, era na Serra de Montemuro. A estrada era estreita e não havia outros carros, tudo bem, e de repente eu vejo um vulto do lado do passageiro, mas fora do carro. Eu vejo um vulto e eu, ai, o que é que aconteceu aqui? Que eu não vi ninguém. E olhei pelo espelho retrovisor e de facto estava lá uma pessoa, mas completamente vestida de negro, Uhum. assim, se não era de negro, é cores escuríssimas, no meio da noite, no meio da serra. Eu não o vi, apesar de eu estar com muita atenção à estrada. Claro. E apesar de ter posto os máximos, que era para ver o E estava mais longe atenta, não é? possível. E achava eu que estava atenta, não é? Sim. Exato. E então, como é que é esta imagem? Qual delas é que é a verdade? O homem que está de frente ou o Ok. homem que está de perfil? Toda a gente consegue ver as duas opções? Sim. Acho que sim, não sei. Sim. Sim. Eu aposto Já no estão que mais está de pessoas. frente. Não é? Se nós nos concentrarmos mais deste lado, se calhar ou vemos o olho de frente, mas depois Pois é percebemos que isso. afinal ele pode estar de lado. Não, mas o olho E acho aqui que nos indica que a frontal é mais correta. Não tinha é, cuidado de estar a olhar muito de lado, não é? porquê? Porque Botar o olho naquela não somos como posição. as aves. As aves é que têm os olhos, e os peixes têm os olhos, a maior parte deles, têm os olhos para o lado. Mas nada nos diz que não foi assim uma questão de perspectiva. Olhar mais O assim, ou olho eu mais acho assado. que. Mas eu posso estar focada aqui no queixo. Olha, até tem o queixo tão magrinho e tem ali assim uma barbelazinha. Eu acho Mas que ele lá está de está, lado. aqui já estamos a olhar aos pormenores todos, não é? E o olho salta mais à Pois. vista que a Então, mas posição é mais. quando damos atenção a um pormenor, há outro que fica por esquecer. A nossa atenção nunca pode ser Sim, para tudo sim, ao mesmo tempo, não é? sim, mas olhei para eles Então, todos. A orelha, por exemplo. O que é que me diz da orelha de perfil? Acha que aquela acho que é uma imagem é de orelha perfil? à Spock. É uma Ah, tá à bem. Spock. Star Trek. Star Trek. Um bocado estranha aquela orelha. Ok, então alguns também conhecem, vamos lá. Provavelmente, eu não sei se no projeto Iris eu mostrei este vídeo, mas podemos ter tido noutra situação, ou podem conhecer porque é um vídeo muito divulgado. O que eu fiz foi legendar e, portanto, é para seguir as instruções tal e qual como estão escritas. Quem já conhecer o vídeo, cale-se até ao fim do debate, está bem? Quem não conhecer, veja com o máximo de atenção e cumpra as regras. How many passes does the team in white make? The answer is 13. Oh, ok, eu queria parar antes dele dizer a resposta. Pronto. Quem é que contou menos de 13?
Levantem Eu não as mãos consegui virtuais. contar nada. Eu Nada? não contei nada. Mas viram o vídeo? Sim. Ele está a fazer passos de basquetebol. Então, quem conseguiu contar nada porque não percebeu nada daquilo, levanta agora a mão virtual. Que é para eu ver. A mão virtual, aqui no. Portanto, vão aqui assim, que é para eu ver quantas mãozinhas é que são levantadas. Só 3. A Ana, o Armando, o Orlando, a Rita. Ok. Podem baixar. O Hélio também. O Hélio estava-se a rir. Eu acho que o Hélio já conhecia. José Gonçalves. Podem baixar a mão. Já sabem que a resposta correta é 13. Sendo honestos e honestas convosco, quem é que contou 13? A Ana não pode não ter conseguido e ter contado 13. Como é que é? Agora tem que baixar a mão. E a bem-vinda, de que lado é? Conseguiu contar ou nem por isso? Não consegui contar. Achei que foi Eu muito. não estou a conseguir tirar a mão. Eu tentei começar a contar e depois perdi-me. Ok. A Joana está a falar, mas acho que não é para nós. Quem contou menos que 13? E tipo, eu estou seguro que foram para aí 12 ou 11. Carla. Vou parar de partilhar que é mais fácil para mim ver. Só a Carla? Quem contou mais do que 13? Quem é que inventou passes? Baixei a mão da Carla. Ora, o André Couto, não, Andreia Couto, desculpa, o nome não estava completo. Contou quantos? Tem que ligar o micro. Podem ligar por voz. Eu cheguei aos 7 e comecei ali a baralhar e depois já não perdi-me. André, afinal também ficou no primeiro grupo que era não conseguir fazer nada. Está bem. E aqui temos mais uma mão no ar. Não, agora É mesmo, vou é baixar mesmo. É mesmo. E houve muitos que não me ligaram nenhuma e não viram o vídeo. Eu já conheci Ou o vídeo, portanto não posso participar. Ok, Correto? exatamente. Então agora ainda não. Quem é que já conhecia o vídeo, mas não diz nada? Pode levantar a mão virtual. Afinal havia algum. Isto é. Se calhar não conseguiam legendar, ou não conheciam legendar, porque aquelas legendas foram feitas por mim. Ok, obrigada. Podem baixar. E vamos então aqui voltar ao vídeo. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Agora, honestamente, daquelas pessoas que estavam ali a contar, quem é que viu o urso? Eu vi um urso? O Hélio não pode falar. Nem a Joana. Podemos ver o vídeo novamente. Agora. Do início, eu mostro-vos do início e há um urso. E o moonwalking é aquele passo que o Michael Jackson fazia. Moonwalking, assim. Ok. Armando, então, não estava com atenção. Não vi urso nenhum. Espera aí, vou pôr aqui. But did you see the moonwalking bear? Agora, para evitarem pensar que eu vos estou a enganar, vamos ver do início. How many passes does the team in white make? Go!
dele. The Sim. Então, o que se passou aqui? Já viram o urso? Das duas vezes? No vídeo que vinha a seguir, que era o mesmo rebobinado, e mesmo no início, ou acharam que eu estava a enganar? Fiz ali uma montagem. Não, é mesmo assim. Esta questão da cegueira à mudança também, quando ela acontece, e acontece de uma forma subtil, ou acontece de uma forma inesperada, ou que está misturada com outras coisas que são semelhantes, que neste caso aqui era, nós estávamos a contar a equipa de branco, e o urso vinha vestido de preto como a equipa que nós supostamente estaríamos a ignorar. E por isso mesmo acaba por sair do nosso espectro de atenção. Ora, temos aqui várias senhoras, vários senhores, muitas das pessoas que estão aqui imaginam, eu vou só imaginar, que são mães e pais. E alguns até já outras coisas, mas e quando souberam que vamos ter um bebê, afinal conheceram não sei quantos amigos que também iam ter um bebê, ou não? Olha, sabes quem também vai ter bebê? No fulano, cicrano, não sei o quê. Isso, e vão ter gêmeos, e não sei. É a mesma coisa quando queremos comparar aquele carro que ninguém tem e depois só aparecem carros iguais, que é o nosso sistema de ativação reticular, que quando damos atenção a alguma coisa, o nosso cérebro fica mais ou menos programado para dar atenção a tudo o que é semelhante àquilo que nós temos foco em e ignorar aquilo que diverge. Neste caso, na equipa do preto, nós ignorávamos essa parte, porque estávamos atentos, era supostamente à equipa de branco. Portanto, quando as mudanças são subtis, inesperadas e misturadas com outras situações, nem sempre damos conta delas. A maior parte das pessoas não vê antes de ter visto este vídeo. Agora, sempre que virem um vídeo parecido, vocês vão ver o urso. O urso, há a versão do urso, há a versão do gorila, há a versão de outras coisas. Portanto, vão ver. Porquê? Porque já vos aconteceu e nós não podemos desaprender algo. No entanto, podemos esquecer momentaneamente, no sentido em que fica no nosso inconsciente. Nós não podemos ter todos os nossos conhecimentos de vida conscientes ao mesmo tempo. São demasiados bytes de informação, terabytes, mais do que isso, que o nosso cérebro tem que particularizar para dar-nos atenção a mais umas coisas, mais a outras. No dia a dia, a nossa percepção do risco pode variar, mas devemos então procurar as situações que nos permitam ter a melhor e maior percepção do risco para evitar acidentes, óbvio. Está bem? Então, a percepção é influenciada por diferentes dimensões da nossa parte cognitiva, da nossa mente. Portanto, a atenção, a interpretação que damos às coisas, ai não, aquilo é só um tronco, ou não, aquilo parece a parte de trás de um crocodilo. Já agora sabem a história das lágrimas de crocodilo. Porque é que se diz, chora lágrimas de crocodilo? Quando usamos essa expressão, queremos dizer o quê? Faço ideia. Queremos dizer que as lágrimas são falsas. As lágrimas são falsas. Porquê? Porque o crocodilo Chora sem vontade. Chora sem vontade, porque a mandíbula é tão forte, que tem tanta pressão, que quando morde a comida, pressiona as glândulas lacrimais e o crocodilo efetivamente chora. Exatamente. Portanto, não são as lágrimas de tristeza ou para lavar a alma, mas com uma coisa que é supostamente boa, são lágrimas que aparecem sem querer. Portanto,
a interpretação que nós damos às coisas está relacionada com aquilo que é a nossa vivência anterior. Se retemos mais ou menos facilmente a informação, ou se achamos que ela é importante para reter ou para esquecer. A nossa memória de curto prazo dura mais ou menos 20 segundos. Ao fim de 20 segundos nós esquecemos algumas coisas. Exceto quando arranjamos estratégias para que aquela informação que consideramos importante e que conseguimos interpretar, correta ou incorretamente, não interessa, mas que conseguimos interpretar, vai ficar na nossa memória a longo prazo porque arranjamos estratégias para o cérebro a reter e quando surge um estímulo que está associado àquela memória, ela surge. E está associado muitas vezes porque pelas sensações que nos provoca. Nós lembramos muitas vezes de pesadelos recorrentes. Porquê? Porque nos causaram medo. É uma sensação forte. Ou passámos por alguém, tem um perfume XPTO e ficamos com aquela sensação porque era o perfume que alguém, quem nós estivemos loucamente apaixonados, usava há não sei quantos anos atrás. Portanto, a nossa percepção depende das nossas experiências, está bem? Então, esta percepção do risco prediz, ou é um preditor importante dos nossos comportamentos de segurança, porque reflete a maneira como nós interpretamos e depois arrumamos a informação dentro do nosso cérebro, se considerarmos que aquilo é uma ameaça ou não. Então temos a parte de cognitivo, compreender aquilo é provável acontecer, eu entendo aquilo como um perigo. Emocional, eu preocupo-me que isto vai acontecer ou não e eu conheço as consequências do que pode acontecer, portanto, dentro daquele ambiente, daquele evento, naquelas condições, isto tudo aqui dentro nós avaliamos, através da percepção, nós avaliamos o risco de forma, vamos lá dizer, mais racional, mais emocional e pelo conhecimento que temos ou não das competências. Desculpem, das consequências. Ok? Interrompam-me sempre que quiserem, porque eu já estou a ficar com a garganta gasta. O objetivo é participarem também com os vossos inputs, tá? Ok, vamos lá aqui. Então temos muitas coisas. O contexto cultural. Por exemplo, no Japão, que se comem muitas coisas diferentes, há a percepção que um determinado peixe pode ser comido, mas só se for tratado por uns chefes com uma experiência XPTO, senão aquilo é venenoso. Agora não me lembro do nome do peixe, mas sei que ele é assim, peixe-balão, qualquer coisa assim. Acho que sim, acho que sim. Pronto. Espero que nunca me deem. Outro contexto cultural e da percepção do perigo. Houve assim uma altura que eu vi daquelas coisas dos roteiros gastronómicos, vou falar de comida porque ainda não está na hora de jantar. E na Ásia há muito, em alguns locais, o hábito de comer polvo cru. Nós comemos quem gosta, come o polvo cozinhado e depois ele tende a mingar. Ora, eles aproveitam muito mais, porque assim ele não minga. Mas cortam os tentáculos aos bocadinhos, mas aquilo continua a mexer. Então, o polvo supostamente já está morto, mas aquilo continua a mexer. E há o perigo de nos engasgarmos ao comer aquilo. Eu não sei se alguma vez irei experimentar. Porquê? Porque como aquilo está a mexer, pode colar aqui na traqueia e fazer com que tenhamos a traqueia obstruída e, portanto, podemos sufocar. Fazer uma coisa tão normal como comer. Ou, sempre comi marisco a minha vida toda, que bom. Mas, não sei porque, tínhamos uma certa intolerância e o nosso corpo foi-nos avisando, mas, mãos inchadas, mas não era muito, aquele passava. Depois a pessoa ficou mesmo alérgica. E da próxima vez que come,
vai ter que fazer uma coisa diferente e ter que levar uma injeção. Da próxima vez, sempre que lhe aparecer marisco à frente, já não lhe vai tocar, não é? A não ser que tenha um desejo de suicídio, esperemos que não. Então, as instituições, a cultura em termos sociais, a experiência que nós temos naquele contexto cultural, os nossos valores, as nossas crenças, a nossa percepção do mundo, como é, por exemplo, há pessoas que veem o copo meio cheio, outras veem o copo meio vazio e outras que veem o copo todo cheio. Porque está sempre cheio de ar, pelo menos. O nível de educação não quer dizer propriamente o nível de educação académica, mas sim as aprendizagens que nós fazemos e que podem ser de forma mais individual ou temos aqui fatores mais coletivos, temos fatores sociopolíticos, o impacto socioeconómico da nossa intervenção, o impacto ambiental, as políticas que andam por aí. Políticas são decisões, não estamos a falar de partidos nem nada disso. A nível coletivo, a nossa maior ou menor participação, a possibilidade de fazermos parte da tomada de decisão. A nível individual, o nosso estatuto socioeconómico pode condicionar a forma como percebemos as coisas, não é? Por exemplo, se eu disser a alguém, ei, olha, ganho 200 euros por mês, a pessoa fica, ei, 200 euros, isso não dá para nada aqui em Portugal, nem assim. Se calhar, se for com 200 euros a determinadas regiões da África, da América do Sul, ui, sou rica. Não é? Dependendo aqui do contexto. Então temos também os fatores cognitivo e afetivo, os cognitivos e afetivos. Tudo aquilo que já é mais pessoal, a informação que temos, se somos pessoas de falar mais ou menos, se partilhamos os conhecimentos e se gostamos que os outros partilhem connosco, isto aqui na parte coletiva, não é? A questão da avaliação que fazemos de nós, dos outros, das informações, e depois a nossa predisposição para ter mais conhecimento, aquilo em que acreditamos e o que fazemos. Olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Não deve ser, deve ser, olha para o que eu digo porque é o que eu faço. Ou melhor, olha para o que eu faço porque é também o que eu digo, que é as questões de segurança. E as nossas competências afetivas de relacionamento com os outros. Isto tudo junto vai nos dar a percepção do risco. Então nós temos os nossos próprios óculos, os nossos próprios filtros para a realidade. Dizia um autor há cerca de uns 50 anos atrás que a realidade não é real, porque a realidade nós é que a fazemos, temos cada um a nossa percepção da realidade. Portanto, é um processo pelo qual vamos interpretar e organizar as nossas impressões, que vem quando dos sentidos, do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos na pele, das sensações do corpo, quando há alguma coisa, uma emoção forte, dá um nó na barriga ou dá um nó no pescoço, as pessoas com quem estamos, com quem aprendemos, e nunca somos capazes de perceber o todo. Conhecem esta história do elefante? Isto aqui está só numa imagem. Das pessoas cegas que foram apalpar o elefante e que falaram sobre ele? Foram contar aos outros como é que era o elefante? Não. Então, um palpou aqui a cauda e disse: parece uma corda. É como uma corda. O elefante é como uma corda. É? Este aqui que palpou as grossas patas disse: parece o tronco de uma árvore. Este passou-lhe a mão no dorso e disse: é rugoso que nem uma parede. Tijolos, assim, tem diferentes coisas. O que palpou aqui a pontinha da tromba disse: parece uma serpente, é como uma serpente. Mas nenhum viu nada, só sentiram pelo tato. O que palpou as orelhas disse: aquilo parece um tapete e tem assim uns pelinhos e tudo. De facto, os pelos de elefantes são grossos e fortes. É?
E houve um que foi ao dente de marfim e disse: parece uma espada. Cada um deles observou, sem a visão, mas pelos outros sentidos, o mesmo animal, vamos dizer a mesma coisa, e teve percepções diferentes. Alguma delas é errada? Não, Não, é não apenas. tem a ver. Sim, Armando. Força, não estava alguém a responder. É apenas uma parte. Sim. Nós julgamos o todo pela parte, por aquilo que mais nos chamam a atenção. E é isto que vamos reter como informação. Então, aquilo que nós percebemos do dia a dia das situações tem uma direta relação com aquilo que nós já conhecemos. Se nunca tivermos tido conhecimento sobre algo, vamos procurar enquadrar, encaixar naquilo que nós já conhecemos. Por isso é que depois vêm aí os cientistas malucos e dizem assim: ei, esta pessoa está completamente fora deste mundo, porque já tem uma visão ou tem uma forma de abordar as situações completamente fora da caixa, não é? Quem é que diria há uns 60 anos atrás que iríamos andar, onde é que anda aqui? Sim, com umas coisinhas deste género e que teríamos um computador inteiro aqui dentro. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muitas coisas. Perceberam que é um telemóvel, certo? Deu para ver? Sim. Ok. Então, está tudo relacionado com aquilo que nós já conhecemos. Por isso é que olhamos para as nuvens e dizemos: é parecido com um elefante. Não, aquilo parece mais a tromba do elefante. Aquilo que diz que é uma tromba do elefante mas é um pescoço de uma girafa. Todos vamos perceber de maneira diferente, porque também está relacionado com o nosso ego, ok? Temos aquilo que chamamos a percepção seletiva. Nós vamos buscar a realidade aquilo que mais se aproxima ao que nós procuramos, ao que nós queremos, àquilo que damos foco de atenção. Nós também só estamos a ver as coisas que estão mal feitas, sempre que vamos analisar uma situação, só vamos ver as coisas que estão mal feitas. Quando se calhar muito já se mudou, até em prol da segurança, que já houve melhorias, e se conseguiram fazer coisas boas, que também é preciso reconhecer. Não é? É um exemplo. Então, eu vou pegar numa ferramenta de trabalho que oferece um risco maior ou menor, dependendo de quê? Da minha experiência em usar essa ferramenta. Se eu nunca usei essa ferramenta, eu se calhar vou procurar informar-me com colegas como é que se usa, ou fico a olhar para ela, a estudar, se tiver um manual de instruções, melhor. Se por acaso eu já tenho muita experiência com essa ferramenta, mais uma vez vou fazer aquilo como devo fazer. Pode-nos dar então um excesso de autoconfiança, porque eu já sei trabalhar com ela e acho que vai correr da mesma maneira, ou vamos dar parte da nossa atenção àquela ferramenta, em vez de ser toda a nossa atenção. Portanto, essa atenção é incerta ao realizar a atividade, porque aquilo já sai em piloto automático, não é? Também vai depender do nível de conhecimento que eu tenho mediante os riscos no contexto em que eu estou. Esta ferramenta está bem protegida e eu não tenho qualquer perigo associado de choque elétrico, porque ela está toda isolada e eu também tenho os EPIs todos, está tudo espetacular. Pronto. Mas também das expectativas que existem sobre mim, como eu devo lidar com o risco. Quem nunca, e agora podem levantar a mão, quem nunca foi buscar um copo, um prato ao armário e em vez de pegar num escadote ou numa coisa, esticou-se assim em bicos de pés para ir lá buscar e depois, como vai cair na cabeça?
acuso. Oh, Armando, muito bem. Porquê? Manda outra pessoa ir lá buscar o copo. Normalmente. Ou suba a cadeira. Subir a cadeira. Qual é a percepção do risco de subir a cadeira? Depende se tem rodas ou não. E mesmo não tendo rodas, pode Não, não é estar- sempre, pode é sempre estar perigoso. chão molhado. É sempre Sim. perigoso. Portanto, Sim. uma coisa assim mais, digamos, corriqueira do nosso dia a dia de é só um banquinho, é só uma cadeira, é só isto ou aquilo, e pode ser algo perigoso. Desculpem lá, vou Exato. tentar por aqui. Pessoal, eu não sei, tem que dar muito certo. Estou com raiva de luz. Bem, então, mesmo coisinhas do dia a dia, subir as escadas. Há uns tempos, o meu companheiro disse-me assim: Ai, a minha mãe caiu das escadas. E eu, como é que caiu das escadas? Eu pensava que era das escadas do prédio. Ele, não, caiu das escadas da casa porque tem um duplex. Então, mas a propósito é que ela caiu. Porque ia levar os medicamentos e mais uma garrafa de água e não sei o quê para ir para o quarto. Claro que não tinha mãos nenhumas para se agarrar a nada para subir as escadas. Pronto, um pé em falso, escorregou. E eu lembro-me sempre, também, isto agora foi num evento, também na Silveirinha, com uns auditores holandeses que vieram aí há uns anos atrás e que falaram que lá era obrigatório andar com as mãos no corrimão das escadas. E eu lembro-me sempre disso a partir daí. E lá vou eu nas escadas e eu, uma tem que ter uma mão livre para me agarrar a qualquer coisa, porque realmente pode acontecer a qualquer momento e nós não temos a percepção daquele risco. Claro, se estivermos a subir escadas ou a descer a correr, mais risco há. E lembro-me sempre disso. Olga, eu conto muitas vezes essa história. Eu também. Até para coisas que não têm nada a ver com segurança. Sim, mas eles abordaram essa questão em comparativos em termos de cultura de segurança entre os Países Baixos e Portugal, que disseram mesmo que se fossem apanhados a subir ou descer as escadas num edifício público por um agente da autoridade poderiam ser multados. E estávamos nós todos num hotel a ter a conferência e eles consideram um edifício público. E que quiseram pôr as mãos no corrimão às escadas e as escadas nem corrimão tinham. Portanto, essa parte não me lembro, que as escadas não tinham corrimão. Exatamente, eles abordaram em termos comparativos a cultura de segurança, portanto os comportamentos seguros entre Portugal e os Países Baixos e lá está. Eles disseram mesmo assim, eu se for apanhado num edifício público com um agente de autoridade a usar as escadas sem pôr a mão no corrimão, posso ser multado. Estou num edifício público descido da recepção para a cave para ter a reunião convosco e as escadas nem corrimão têm. Portanto, é a tal percepção que já nasce, já vem de trás, não é? Da cultura, do contexto. Cultura, exatamente, do contexto. Portanto, eles criam um sítio para pôr a mão e as escadas nem corrimão têm. Portanto, há aqui diferenças lógicas de comportamentos seguros, não só do utilizador, mas já vem de trás. Portanto, já vem, neste caso, do contexto, Então, do edifício em si. vamos aqui atrás, não é? E vem daqui. Exato. Do contexto das instituições culturais. Exato. Não é? Esta identificação pessoal e dos valores, já nesta parte, já é diferente desde que ainda andam, se calhar, na barriga da mãe. Claro. É mesmo essa situação. Outra é como andar descalço em casa. Uma vez aconteceu uma coisa chata comigo. Porque eu gosto de andar descalça, mas naquele dia estava assim um bocadinho mais fresquinho, era no verão, e eu calcei umas meias, mas cá não eram umas meias mais adequadas para eu andar em casa. Pronto, e o que é que acontece? Eu não tenho o meu computador ligado à impressora
tenho a impressora lá num cantinho, na altura estava num sítio diferente, numa outra divisão daquela onde eu costumava trabalhar, porque era assim, um mono que ficava ali e eu não queria. E queria imprimir uma coisa, ora, levo o computador na mão, com as minhas calçadas, escorrego, caio, tento proteger o computador por tudo quanto é coisa. Não me magoei, fiquei ali assim, se calhar com uma nódoa de negro assim, mas o ecrã do computador foi-se, portanto, nunca mais a partir daí. Eu não tive a percepção do risco de andar assim, que poderia fazer. O que é que fiz? Mudei a impressora de sítio, nunca mais andei descalço. Sempre que vou, pego no. A impressora está mais perto, agora está na mesma divisão. Sempre que preciso de ai, muito cuidado, fecho o computador, leva dentro da bolsinha, tudo mais, e é para andar 2, 3 metros. Só aí é que passei a ter consciência de alguma coisa. Mas primeiro teve como acontecer. Felizmente, quem se magoou foi o computador. Pronto. Às vezes, outras coisas. Então, aqui nós percebemos o todo, ou melhor, uma parte pelo todo. Relativamente àquilo que é a nossa percepção seletiva, nós achamos que somos especialistas em tudo. Nós é que vemos bem, nós é que vemos o melhor, a forma mais correta. Isso é normal, faz parte do feitio do ser humano. Mas é importante, se calhar, em vez de ver o 6, procurar ver o 9 também. E vermos coisas diferentes não quer dizer vermos, entre aspas, percepcionarmos coisas diferentes, em nada significa que eu esteja mais correto ou menos do que a outra pessoa e podemos então aumentar a nossa possibilidade de percepções e saber como atuar quando essas situações nos surgem. Depois temos aqui uma coisa muito gira, que são os efeitos de halo e de Horn. Nós tiramos impressões positivas ou negativas de uma pessoa, de uma situação, de um objeto, a partir de uma única experiência e tendemos depois a repetir essas percepções. Então, o efeito de halo é a tendência que nós temos para julgar uma pessoa ou um objeto com base numa só característica. Por exemplo, havia aqui há uns anos, quando veio o multibanco, a possibilidade de pagar com o multibanco nas lojas. Portanto, primeiro vieram só as caixas multibanco, anos 80. Anos 90 veio ali a possibilidade, ou finais dos anos 80, inícios de 90, a possibilidade de pagar com cartão nas lojas. E havia um anúncio, um spot publicitário muito engraçado, que era um casal que estava para lá discutir que a mulher ia-lhe gastar o dinheiro todo, isto é um preconceito, um estereótipo de género, mas era assim que estava na altura, e queria pagar as calças ou não sei o quê, e dizia, vê lá se não tens aí o dinheiro no bolso da camisa, ou no bolso das calças, eu não sei o quê. E depois aparecia um homem todo sexy, de fato e gravata, vestido, e ia pagar com o cartão. E depois toda a gente queria ser como aquele homem sexy que tinha o estatuto de parecer inteligente, de parecer superior em termos de status, não é? Por exemplo, então, desculpem, não queria mostrar já isto. A forma como alguém se veste ou como alguém fala no primeiro encontro que temos com ela faz-nos tirar uma impressão geral dela e depois tendemos a manter isso. Esse é o efeito de halo. O efeito de Horn é a tendência para julgar antes de julgar uma pessoa, dando-lhe qualidades negativas baseadas numa outra que nós achamos que é negativa e que já conhecemos. Mas também acontece para o lado positivo. Por exemplo, tende-se a pensar que pessoas bonitas são mais amáveis e generosas, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tendemos a associar de forma inconsciente. A nível da segurança, como é que isto dá? Por exemplo, afirmar que uma pessoa não é comprometida com a segurança porque esteve envolvida num acidente, ou num incidente, ou num quase acidente.
Vamos refletir sobre esta frase. Afirmar que uma pessoa não é comprometida com segurança porque esteve envolvida num acidente. Gostaria de ouvir as vossas opiniões. O nosso enviesamento leva logo para a tendência que aquele trabalhador não cumpre porque esteve envolvido no acidente, ou seja, Ou não se preocupou, ou não se preocupou, ou aligeirou as medidas de prevenção, ou fez qualquer coisa, mas isso é um julgamento primário, que nós fazemos, sem termos também a percepção daquilo que realmente aconteceu, porque quando soubermos o que aconteceu, se calhar mudamos, mas a primeira impressão leva logo tudo a pensar, então o que é que ele fez? Então porque é que aconteceu? Eu bem me parecia que ele era um bocado adverso a usar isto ou a fazer aquilo. É um julgamento primário. Eu já lhe tirei a pinta. Eu tirei-lhe logo a pinta no primeiro dia em que eu vi. Tal e qual é isso. Nas interações que tenho com ele, vi logo que ele que mais tarde ou mais cedo havia ter um acidente. Era assim. Okay, isso é o nosso enviesamento. Seja... E outra situação é, pronto, depois, se houver um acidente, vamos pensar numa coisa pequenininha. E há investigação e tudo mais, mas depois há muitas outras pessoas que tomam conhecimento da situação, mas que não sabem tudo, nunca ninguém vai saber tudo, nem a própria pessoa a quem aconteceu saberá tudo. Mas os outros que estão de fora, que não assistiram, que só ouviram por o que outro disse, dizem assim, essa história está mal contada. Ou não? É claro. Ainda há pouco tempo ouvi, não, isso de certeza que não foi assim. Porque eu também já estive nessa situação, isso não pode acontecer dessa maneira, não sei o quê. Lá está, porque nós, primeiro, nunca somos a mesma pessoa na mesma situação. Podemos estar num contexto semelhante, mas a pessoa de hoje já teve o eu de ontem a contribuir para o eu de hoje. E o meu eu de hoje vai contribuir para o eu da amanhã. Já é outro eu. E esse eu é aquele que eu conheço, mas também é o que os outros conhecem e que eu acho que conhecem ou acho que pensam de mim. E nem sempre coincidem. E quando misturamos isto tudo, a nossa percepção fica fica mais distorcida, mais enviesada, como muito bem o Orlando dizia. Outras pessoas, a opinião. Posso sortear aqui quem é que vai falar. Se quiserem. Vai ser difícil. Ora, eu faço assim. Olho para o lado e o meu dedo calhou aqui no nome, calhou na Helga, não convém. Pronto. Filipe Oliveira. Conte-nos a percepção sobre, ou a reflexão sobre afirmar que uma pessoa não é comprometida com segurança porque esteve envolvida num acidente. Filipe não está, vamos passar. Está tímido. Raquel Martins. Ui. Também está tímida? Está fácil. Heitor Silva. Isto é a maneira de ver se estão a participar ou não. Mas as pessoas estão aqui. Não gostam muito de falar. Pronto. O Armando disse que eu tinha dom da palavra e eles deixaram-na para mim. Não, mas aquilo que o Gerolando falou tem razão. O primeiro impacto, e eu neste caso, o último caso que nós tivemos, ainda tive a oportunidade depois de ter uma conversa com familiares dos colegas que sofreram um acidente, e todos eles têm informações muito diversificadas, porque ouvem ali, ouvem acolá, e depois
a percepção deles é completamente enviesada da realidade e houve mesmo necessidade de falar com as pessoas pessoalmente e tentar explicar de uma forma daquilo que nós sabemos, não é? Portanto, da nossa experiência, daquilo que podemos presenciar e que também para poder fazer com que essas pessoas consigam alinhar o seu raciocínio de uma forma mais digamos, mais verdadeira, porque depois é o diz que disse e todo o diz que disse vem no sentido pejorativo, o que não favorece ninguém, portanto, e o diz que disse põe sim, o diz que disse põe toda a gente na cadeia, infelizmente. Funciona muito assim. Todos nós somos um bocadinho cuscas, não é? Todos nós temos a nossa percentagem de cusquice. E às vezes essa cusquice só nos prejudica. Exatamente, acrescenta mais um pontinho. Ou um parágrafo às vezes. Depois, um texto inteiro. Exato. Ok, vamos lá aqui. Também para evitar que... Para evitar não, para que todos cheguem em segurança à casa. Sim, ok? Sim, já estamos a ultrapassar. Estamos quase a terminar. Então, também temos esta questão de projeção, ou seja, as nossas distorções da percepção vêm ou advêm também do facto de nós projetarmos nos outros e nas situações as nossas próprias características. Muitas vezes aquelas que gostaríamos de não admitir que existem em nós são aquelas que mais facilmente nós vemos nos outros. Então, por exemplo, eu posso estar ou sentir-me pouco envolvida com o tema da segurança e então vou achar que os outros também estão pouco comprometidos com segurança, quando tal pode não ser minimamente verdade. E também temos os estereótipos, que é os juízos que formamos a respeito de alguém só pelo facto de pertencer a um determinado grupo, por exemplo, baseado na idade. Estes aqui são novitos e não sei o quê, não têm responsabilidade nenhuma. Na minha geração é que era. Também. No meu tempo é que era. Ou ao contrário. Esta pessoa aqui já não tem o discernimento para ver tudo e eu é que estou com olhos de águia. Não, eu tenho os olhos de águia, a outra tem olhos de falcão e vemos coisas diferentes. E outra tem olhos de coruja e vê coisas diferentes, etc, etc. Então, nós temos tendência para generalizar. E isto aqui é a tal situação da cadeira e do banco, não é? Que o Brahman falou. Estamos aqui a colocar um aviso de padrão de segurança no local de trabalho e quem está a colocar o aviso está a cumprir com todas as regras. Para cair. Então não está? Pois. Temos o efeito contraste, que, portanto, que é aquela comparação que nós fazemos de uma pessoa ou de uma característica em comparação com a outra e que faz, então, com que nós só vejamos parte da realidade. Aqui, por exemplo, então, a nossa percepção do risco, que é a capacidade de percebermos o risco, é diferente de analisarmos o risco. Consiste, então, numa observação mais detalhada sobre aquele assunto, sobre aquele contexto, com todos os pormenores que formam o todo, não é? E nós às vezes só percebemos uma parte. Então é bandeira vermelha ou bandeira amarela. Ficamos sem saber para que lado ir. O efeito autoridade. Se o chefe manda ou se o chefe diz, faz-se. É aquela velha história de, olha, se o outro se atirar da ponte vais atrás. Pronto. Então, o viés da autoridade é aquilo que nos faz seguir líderes. Só que não é aqui eu estar a questionar a liderança ou quem lidera, seja em chefias intermédias ou em chefias superiores, ou em chefias informais até, portanto em lideranças informais, não é querer desvalorizar, mas é pensar criticamente sobre o que se vai fazendo no dia a dia. E cada pessoa
como bem disseram no início, ser responsável pela sua e pela segurança dos outros, de todos da equipa. O objetivo é todos regressarem a casa com segurança. Okay? Mas muitas vezes este poder da autoridade é que aquela pessoa está naquele cargo ou já tem tanta experiência naquela coisa que nem se questiona. E às vezes até vem alguém, por exemplo, aquela coisa do coçar a cabeça com o capacete, alguém de fora com olhos diferentes, que vê, então, mas porquê é que se está a fazer assim? Ah, porque sempre se fez assim e pronto, e é assim. Estamos mesmo quase a terminar, está bem? Então, conhecer o risco e as suas formas de prevenção pode nem sempre resultar na mudança de comportamento. Porquê? Nunca me aconteceu, até agora estava tudo bem e, portanto, eu acho que não vai acontecer, só acontece aos outros. Existem muitos atos inseguros que não resultam em consequências negativas. Eu vou só aqui puxar assim para o início, para vermos aqui 3 coisas, que era... Estamos 3. Temos a parte do saber, do conhecer, do sentir e de conhecer as consequências. E quando não há consequências, tendemos a ignorar o resto, não é? Porquê? Foi sorte ou azar? Há riscos que são invisíveis, que nós não vemos. E que se nós não os vemos, não lhes damos muita importância. Vem isto no seguimento de, não é? Por exemplo, as pessoas que fumam sabem que se calhar não é muito bom para elas. Mas, eu fui fazer um raio-x aos pulmões e estava tudo ok. Portanto, está tudo ok na mesma. Este aqui já é um risco mais visível. Portanto, é uma desculpem, é uma ameaça mais visível. Nós já percebemos que existe risco. O coronavírus, o Covid-19, se fosse visível, se calhar nós teríamos tido mais cuidados, mas como era uma coisa que não se vê, pronto, vai passando. Não sei. Vamos enviesando a nossa percepção, tá bem? Então, julgarmos que temos a capacidade para perceber tudo é um falso alarme, ok? Devemos saber que para nos comportarmos de forma segura, não basta saber quais são os riscos e as ameaças, é preciso saber quais são os riscos e as ameaças, é preciso saber o que fazer nas situações e praticá-lo todos os dias. O hábito faz o monge, o hábito faz a segurança, vou dizer assim. Portanto, porque cognitivamente, quanto mais conhecemos os riscos, parece que vai ser mais difícil conseguir estar em segurança. Então, não é? Torna-se ainda mais difícil praticar a segurança, porque é isto e mais aquilo, mais aquilo outro. Mas vamos ao hábito, e ao hábito consciente, repensando, refletindo, porque não é uma garantia. Bem? Então, para que a nossa percepção se torne um comportamento seguro, é fundamental ir consciencializando-nos de vez em quando do que é que se está a passar e internalizar, memorizar isso para longo prazo, como é que o risco aparece na nossa vida e em todos os momentos. No trânsito, em casa, a subir a cadeira para ir buscar o copo, ou dizer, por exemplo, acender um fósforo para acender a lareira, por exemplo. Uma vez acendi um fósforo e saiu-me um bocadinho, aquilo não estava lá muito bem, e foi-me parar à pele. Felizmente não foi nada disso, mas eu nunca pensei que isso iria acontecer. Não estava consciente do risco. Então, em síntese, nós agimos muitas vezes por instinto, respondemos às situações por aquilo que nos causa em termos afetivos, pela nossa emoção e pelo sentimento, e não nos sentimos muito inseguros quando falamos sobre as coisas. E portanto, ok, eu já estou mais calma, já percebo. Falar ao telemóvel. Hoje em dia é uma coisa tão banal que nem se pensa. Por exemplo, agora estou aqui com os auriculares ligados por fios, mas estes eu não posso usar se estiver a conduzir.
Mas mesmo se estiver a conduzir e a falar, é um fator distrator. Mesmo que seja mãos livres. Acaba por ser outro ponto de atenção. Portanto, também temos o facilitismo. Não é? Não. Há a facilidade de aceder a muitas coisas, nós gostamos do nosso conforto. Hoje não vou vestir o casaco ou aquelas mangas ou as luvas porque está muito calor ou não sei o quê. E aceitamos alguns riscos como normais porque até agora não aconteceu. E valorizamos o imediato. A nossa tendência humana é para dar importância ao já, em vez de pensar no longo prazo. E a segurança é algo que se faz a longo prazo. Por exemplo, ainda hoje tenho, obrigada Armando, uns tampões para os ouvidos, cor de laranja, que me servem noutras situações que não de trabalho. E ainda no outro dia estava, muita gente sabe então que eu tenho atividades desportivas, estava no pavilhão, a coluna de som estava pertíssimo de mim e cada vez que alguém falava eu dava um salto na cadeira e por acaso não pus esses, pus outros assim maiores para tapar os ouvidos completamente e mesmo assim não chegava. Então, o incómodo de usar, por exemplo, uma proteção auditiva agora pode levar a uma perda auditiva daqui a muitos anos. Só que no momento nós não pensamos nisso. Okay? Então, pensar no pós. Nas nossas experiências passadas, as experiências passadas não predizem o que vai acontecer agora, portanto, se escolhemos um atalho no procedimento de segurança, estamos a ignorar a nossa segurança e a segurança da nossa equipa. Portanto, a recorrência aumenta sempre que se escolhe um atalho e não acontece nada. E temos, então, a questão do piloto automático, porque ao fim de algum tempo, sim, o hábito faz o monge, mas nós temos que pensar no hábito que vamos vestir, está bem? Todos os dias, que é para evitar que ele se torne repetitivo e automático. Está bem? Então, temos que criar momentos de escuta das pessoas, são estes momentos, estes webinars, com que possamos compartilhar as nossas percepções. Hoje estão tímidos, deve ser porque eu estou a falar muito. Que riscos existem, que riscos é que eu não estava atenta ou não estava atento e agora percebi, e com a troca de experiências e de diferentes percepções é que todos enriquecemos, todos conseguiremos encontrar formas para minimizar os riscos, porque eles vão existir, está bem? Então, a primeira parte é educar e sensibilizar, e isso a Silvinha já está a fazer há vários anos e com sucesso. Estamos a pensar no global das coisas e a Silvinha e todos os parceiros aqui associados, não é? Portanto, comunicar as avaliações de risco, ter melhores práticas, dar informação, mas dar informação que seja inteligível. E não é agora dar informação que a pessoa fica a olhar para ela e diz: pronto, isto é como uma torre do palácio. Porque não percebeu nada. Construir coletivamente uma cultura que permita uma comunicação aberta, sem medos de, mas se eu disser isto vou sofrer represálias. Porque isso só faz com que se escondam as coisas. Só faz com que se não há esta abertura, então aqueles quase acidentes ou os pequenos incidentes vão sendo escondidos porque não se vai pôr em causa o posto de trabalho, por exemplo, e depois pode acontecer algo menos bom. Portanto, a sensibilização depende aqui também de toda a estrutura organizacional ser aberta a ouvir coisas que podem não ser sempre agradáveis. Portanto, incentivar esta colaboração, tomando decisões com multidisciplinaridade, mais assertivas, com uma cultura consciente e saber que temos que construir resiliência porque o dia a dia é uma incerteza. A única certeza na vida é que há mudanças todos os dias, não é? Portanto, a percepção de riscos é altamente influenciada pelo contexto coletivo. Há uns anos atrás dizia-se, espera aí,
há uns anos atrás, disse, não é, para que é preciso arnês? Não, eu subo aqui umas escadas e já está. Pronto. Lá ia o bombeiro salvar o gatinho. Agora diz, não posso ir porque não tenho a escada XPTO, não sei o quê. Então, contexto coletivo, contexto cultural, parte da base de todos nós como uma equipa, com coesão. E quando a mente está longe, está noutro sítio, a pensar noutras coisas, o acidente fica mais perto. Esta é a última frase que eu gostaria que ficassem, que é de facto, nós no dia a dia temos que estar no aqui e agora, a pensar no eu do futuro, sim, a ter cuidado com o eu do futuro, mas a pensar no que está a acontecer agora para que o acidente fique mais longe, para que a nossa mente esteja aqui e agora e a nossa percepção esteja o mais abrangente possível. Amém? Estou aberta a algumas questões, já que falei muito com o meu dom da palavra. Obrigada, Armando, que assim ninguém quis. Não me vai perdoar essa. Eu estou a brincar, eu sou assim brincalhona. Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, já que já vamos com 1 hora e 34 minutos. Eu acho que tem. Querem dizer muito obrigada e agora quero regressar a casa. Não, Podem também. O tempo, Diga, Orlando. o tempo quando estamos perante alguns assuntos que nos fazem pensar, acho que é sempre bem emprego, é um tempo sempre bem emprego. E aquilo que eu posso resumir desta ação é que quanto mais coletivas forem as decisões, melhor elas serão em termos de segurança. É principalmente Obrigada. isso. Não podemos depender do eu. Fui eu o primeiro a falar no eu sem me identificar, mas não podemos fazer depender do eu qualquer decisão se estamos integrados num grupo, se estamos integrados numa equipa. Todos têm de ter direito à opinião. E eu acho que será difícil nós mudarmos as situações de um momento para o outro. Mas quanto Sim. mais coletivas forem as decisões, acho que melhor terão efeitos no âmbito da segurança. Pronto, e acho que esta sessão leva-nos a pensar nisso. Obrigada, Orlando. Obrigado. É mesmo isso. O eu está sempre incluído no nós. E o nós somos todos e não é só a nossa equipa, é depois a nossa família, é a família dos nossos da equipa, é a sociedade, é tudo. Até pensando naqueles Países Baixos e a cultura diferente só por causa de um corrimão e de nos segurarmos para não cair. Lá está a minha pseudo-sogra, é pseudo porque não sou casada, se tivesse, porque ela tem corrimão, mas ia com as duas mãos ocupadas, não dava para se agarrar. E eu já disse, não pode, tem que ir, leva uma coisinha de cada vez, nem que leve um cestinho ali no braço e pronto, já está. Bem, e irmos mudando as nossas percepções ao longo do dia, de acordo também com o que vai acontecendo aos outros. Não precisa nos acontecer a nós. Nem precisa de acontecer, pode estar na iminência de acontecer, e aí vemos, ok, vamos atuar de maneira diferente perante esta situação, porque isto era um risco invisível. Ok. Acho que podemos dar por, sinceramente, da minha opinião, e agradecer aqui a participação de todos, a adesão. Acho que deve ter sido. As pessoas já foram saindo, entretanto, por causa do adiantar do horário, mas conseguimos ter 35 pessoas, o que não foi mal todo. Acho que deve ter sido dos webinars com mais adesão. E de várias entidades e várias empresas aqui representadas, o que é muito bom. Sim, reparei. E da minha parte, em meu nome e em nome da empresa, agradecer a participação de todos e em especial a colaboração da Elga para este tema que
que tem bastante importância e relevância no nosso contexto laboral. Está bem? Obrigada. E espero continuar a receber as newsletters mensais. E tem recebido, não tem falhado. Tenho recebido, não tem falhado. tenho recebido, sim senhor. Tá? E vai continuar a receber convites para os próximos webinars e se calhar até para moderar mais algum, possa ter mais alguma importância, portanto, sobre estes temas, porque está na nossa agenda fazer mais, portanto, e com outros temas e com outras atividades. Eu acho que o computador da Helga ficou sem bateria, que ela caiu, portanto, olhem, e ela está-me a ligar. O meu obrigado a toda a gente, portanto, obrigada. bem-aja. Obrigada. E vamos continuar sempre em segurança e com uma ótima percepção do risco para todos. Está bem? Continuação, boa tarde. Adeus. Obrigado. Boa sessão.